Oi, Fátima. Boa noite. Boa noite. Tá me ouvindo? Como é que passou a semana, Fátima? Oi, oi, boa noite. Boa Tudo bem, noite. tudo ok. Sempre tem uma coisinha boa, uma coisinha ruim, mas nós estamos sobrevivendo a tudo, Que bom. A vida é isso, né? com certeza. Depois daquele É movimento isso que a aí. gente fez semana passada, você se sentiu bem? Como foi para você a semana? Eu, não, eu me senti bem, até dormi melhor aquele dia. Que Eu tenho legal. tido insônia. Sim. Uma mente muito pensante, né, Fátima? Tô sempre, já tô atenta aí a essa insônia, o que que é. Entendi. Você trabalha com o quê? Então, eu trabalho com terapia. Que legal. Qual tipo de terapia que você faz? Eu aplico terapia sistêmica. Também, que legal. Que legal. Muda a nossa vida e muda a vida das pessoas, né? Com certeza. Apesar de que às vezes as demandas da gente a gente não consegue ver direito, né? Uhum. Nem sempre a gente consegue ver. Às vezes a gente está dentro da Do emaranhado. rotinando. É. E às vezes a gente tem que ir para um colega, né? Para pedir socorro, porque nem sempre a gente consegue, tá? A gente vai aplicando, aplicando, mas às vezes a gente também se depara com algumas coisas que Sim, sim. E você trabalha com movimento sistêmico desde quando? eu já tenho uns 3 anos Que legal. Você também atende online? atendo. Que legal. Eu tô até desenvolvendo mais, porque assim, eu não tenho muita habilidade com online, não, mas eu tô desenvolvendo aos poucos. Tô até querendo trabalhar isso, porque tudo na gente são travas, Agora né? que eu consegui ligar. Sim, Tudo vira questões, né? sim. E é É interessante tudo. porque quando eu comecei atendendo presencial, e eu morava em São Paulo. Eu fui mudar para Baixada. E eu já tinha sentido dentro de mim, dentro das minhas meditações, que eu tinha que ir para o movimento online. Nem teve pandemia ainda, não tinha nem tido pandemia. Aí, a primeira constelação que eu fui fazer online, quem me contratou foi uma indicação até de uma amiga, foi um psicólogo de Curitiba. Eu Ah, estava tão ansiosa, comprei a câmera, comprei tudo bonitinho. Na hora a internet não funcionou, tive que fazer pelo celular. E vira o celular para cá, e vira o celular para lá, e vira o celular para cá, e vira para lá. nossa. As primeiras constelações que eu fiz online, eu demorei 3 horas. Demorava. E tem muita insegurança, né? Quando a gente começa a atender online, a gente acha que a gente não vai sentir o campo como a gente sente presencial. E para mim, desde o primeiro instante, foi muito forte. Eu gosto mais do presencial, para trabalhar campo. Uhum. Porque no online você termina aqui, você trabalha muito fala e você vai ali. No presencial, o próprio campo ele se manifesta e ele vai ali, e isso traz muita vantagem, Sim, porque às vezes o próprio campo ele se desenrola e vai e as coisas fluem melhor. E aí, às vezes, no online, aí você fica esperando, e aí tem que parece conduzir, que tem que conduzir. e aí você tem que conduzir mais, e aí às vezes parece que termina interferindo mais. Olha, como meu atendimento com a constelação é 90% online, 90. Isso desde muito cedo, desde quando eu me formei, é, eu tive que deixar de lado. No presencial é isso mesmo, o campo atua, ele mesmo traz a pergunta, ele mesmo traz a resposta, ele mesmo desenrola, mas aqui muitas vezes no presencial, principalmente no individual, né? É você que tem que trazer tudo. É você que tem que trazer tudo. Ainda mais quando é uma pessoa pela primeira vez. Eu fiz algumas vezes, oi, Elô, boa noite. Eu fiz algumas vezes no Clubhouse, nome do aplicativo. E nesse aplicativo você não aparece, e a pessoa que está lá também não aparece. Você abre uma sala, não sei se você conhece, você abre uma sala. Eu conheço, eu até tenho lá uma. Então, eu tomei coragem e fiz. Aí eu montei os bonecos,
eu coloquei numa sala uma frase convidando as pessoas para saber como é que elas se sentiam dentro do sistema, que eu ia fazer um movimento para cada pessoa que entrasse. Cara, foi incrível. Tanto que entrou uma consteladora, eu acessei na informação dela que ela tinha perdido uma criança. Aí depois ela pegou e me chamou no privado. Ela falou assim: Eu nunca vi isso. Você não tá me vendo, eu não tô vendo os bonecos e você conseguiu acessar o meu aborto. Depois disso, ela até fez uma constelação comigo, porque era só um movimento ali no Clubhouse, né? Porque é bem puxado, você não tá vendo a pessoa nem nada. E foi no dia do meu aniversário do ano de 2022. Foi bem incrível. Foi bem incrível. Eu fui, sabe, tá com medo? Vai com medo mesmo? Vamos tentar? E eu fiz. E foi legal, foi desafiador. Foi desafiador. Olha só, legal. Então, vamos Isso. lá. Vamos lá. Os desafios que vocês têm enfrentado nessa semana, para a gente saber o que que vai ser olhado aqui. Vou começar por você, Edna, que entrou primeiro. Eu já coloquei seu telefone no mudo. Vamos lá. Tira do mudo aí para mim, por favor. Pronto. Como é que eu resumo nessa? Não resume. Eu tenho que resumir, eu fico até amanhã cedo escutando eu falar aqui, Elaine. Foi meio atabalhoada, eu entrei um pouco em pânico, mas graças a Deus terminou tudo bem. Tá bom assim? O pânico foi referente a que emoções que ficou te martelando? Ah, eu fiz uma bobagem, né? Eu fui acessar uma coisa no meu notebook que não era para acessar, entrou vírus e aí mexeu com uma série de coisas, que eu tenho o banco no celular, tenho um banco aí, virou tudo do avesso, já entrei em parafuso total. Eu não sei se foi isso também que deixou minha cabeça ruim, né? Na segunda-feira, na segunda, não, na terça. Foi na terça. E eu fiquei muito preocupada, teve que correr com um monte de coisa, fazer o filho correr mais ainda. E no final aparentemente deu tudo bem, né? Não quero ter mais surpresa daqui para frente. Mas isso me pegou de um jeito que na terça-feira eu não consegui abrir o olho. Aliás, não dormi a noite inteira de dor de cabeça, acordei no outro dia com a dor de cabeça. Ontem passei o dia inteiro com ela, mas fui obrigada a fazer um monte de coisa aqui que estava atrasada, porque as crianças vinham e eu tinha começado uma faxina. Mas eu terminei tudo que eu tinha a fazer, morrendo em pé, mas terminei. E depois bati um papo com a Elaine de tarde, ontem, que foi muito bom também. Mas aí essa noite eu dormi bem, hoje acordei melhor ainda, já fazendo o que tem que fazer. Mas não sei se foi isso que aconteceu que me pegou, mas que foi forte o negócio, foi. Mas depois da nossa conversa, você conseguiu relaxar um pouco mais? Relaxei mais, quando você explicou para mim que aquela dor também, que podia ter sido, né? Uhum. Eu também dei uma relaxada. Eu falei, não, não deve ser só isso. Foi muito forte para ser só isso. E eu acho que isso aí já deu uma boa relaxada. À noite eu já estava. Hoje eu acordei assim com um pouquinho de resquício, né? Uhum. Mas que não me impediu de fazer nada. Perfeito. Fátima, você está pegando alguma coisa ali? Vou pegar a Elo agora. Elo, como foi sua semana? Vou dar um para a Edna e sair caminhando. As duas de mão dada. Oh, meu Deus. Muito desequilíbrio emocional, muita raiva, desequilíbrio mesmo, muito focado na raiva, em autocobrança, uma autocobrança muito forte que gerou esse estudo de raiva, né? Mas ao mesmo tempo
Hoje fui na Elaine, né? Já tinha ido. Terça, já tinha me conseguido relaxar um pouco, mas sem internalizar, né? O que estava acontecendo. Apenas sentindo raiva, ansiedade e um pouco de calma. Aí volta para a raiva sem sair desse ciclo. E hoje eu consegui parar para pensar nisso tudo. Tive coisas muito bacanas que vieram para mim no momento da meditação, né, hoje. Coisas bem doidas que eu estou processando. Quero parar para processar todas essas informações que chegaram para mim, mas no geral, como resumo dessas coisas, eu vejo que o mundo é muito grande e a espiritualidade é muito ampla ou infinita para a gente se permitir se consumir tanto por um sentimento. É verdade. Eu tive pouco tempo para pensar em tudo que me veio, que me foi mostrado hoje, mas num pensamento rápido é isso que eu penso. Tem muita coisa por aí que a gente nem imagina, né? Que de repente se apresenta para a gente, e depois de anos e anos, anos, às vezes a gente vê as coisas por uma nova janela que se abre, que antes nosso olhar talvez não tivesse pronto para a gente olhar desse jeito, né? E aí a gente se sente tão pequeno assim, sabe? Por ter se importado com coisas, ter deixado que o nosso corpo fosse tomado por sensações tão pesadas a ponto de, né, ter até briga em família. É isso. Tudo meio doido essa semana. Uhum. Eu vou perguntar para a Fátima. Semaninha meia braba, né? Braba, né? Nós estamos em tempo de quaresma, né, gente? E por estarmos em tempo de quaresma, é tempo de transformação, é tempo de reflexão. E se a gente não se mantém alinhado, eu acredito que a gente é muito testado. Fátima, consegue falar? Tá no mudo, tá? Oi, Então, vamos lá, tudo bem por aqui? seu desafio para essa semana foi o quê? Então, essa semana eu tive muito ocupada com a vida alheia. Não me ocupei muito comigo, com as coisas que eu quero fazer. Aí, mas peguei aqui um pouquinho dos meus projetos e essa semana até que eu tive bem. Tô aprendendo aí, evoluindo e tentando evoluir aí nas questões emocionais e faço minhas meditações, e vou olhando e vou evoluindo. E o que eu consigo ver, eu vou trabalhando aqui de pouquinho. E de vez em quando eu entro aí numa roda e trabalho o que eu não consigo ver. Tô aqui em uma e vamos seguindo. Perfeito. E você falou que na fala anterior que o seu grande desafio é a insônia também. É, eu tô com insônia. Esses dias até que eu tenho olhado assim para ela e ela até que tem me libertado um pouquinho assim. Mas eu acho que é preocupação mesmo. Preocupada com a vida alheia. Ai, ai. Respira É, fundo, pega a sua bússola e volta para o teu lugar. Esse é o grande segredo. é. Entregando, né? Sim, como a Edna mesmo diz, solta a alça, né, Edna? Elaine, às vezes a gente não acha nem onde está a bússola, não vai seguir a bússola. A gente não sabe onde foi parar a bússola, né? A Heloísa hoje veio aqui, a gente fez uma meditação juntas, né?
E a Heloísa, assim como você, também é, né, adotada. E nessa meditação, para ela, eu acredito que ficou muito claro muitas coisas que acontecem hoje no dia a dia que ela nem tinha noção, que era simplesmente um pequeno olhar para os pais biológicos. Hum, Quer trazer um pouquinho aí, Elon? É, é, eu sempre tive. Deixa eu fechar a porta só. Aí, Isso. Zizo. Eu sei muito pouco, né, da história dos meus pais biológicos, porque o que eu sei foi o que foi contado para minha mãe adotiva no hospital que eu nasci, né? Eu fui adotada com 5 dias de vida, então eu nem saí do hospital, né? Fiquei lá direto. Mas o que eu sei é que a minha mãe biológica era de uma cidade muito pequena lá da fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, e uma cidade que eu até conheci depois, uns anos atrás agora, uma cidade de origem de alemães, né? Então aquela cultura bastante regrada, tudo, né? E parece que ela engravidou do namorado, não era marido, e não foi aceito isso, né? E eu não sei em que momento da gestação e tal, eu sei que ela foi para Porto Alegre para me ter, sozinha, tudo, e ponto, não sei mais nada. E anos, né? Eu fiz 40 anos agora, então desde que minha mãe me contou que eu era criancinha, quando ela me contou, né, que eu era adotada e tal, eu sempre tive a minha mãe biológica como vencedora, batalhadora, e o meu pai biológico como, desculpa a palavra, um cretino, que não ficou com ela, que não apoiou, que não foi junto, que não fugiu junto com ela para Porto Alegre, sendo que eu não sei, né? Mas foi esse sentimento que eu criei por 40 anos em mim, de que ele não foi uma pessoa legal para ela, logo não foi legal para mim. E hoje, na meditação, foi simplesmente maravilhoso, porque eu tive uma visão dele muito isolado, assim, nos pensamentos, convivendo como se fosse com um remorso, chateado por ter feito essa escolha antigamente, de justamente não participar no momento da gestação e meu nascimento, e ele passando a vida inteira nesse ciclo de angústia, de arrependimento, né? E isso acabou chegando no meu coração raivoso da semana, gerou um sentimento de que as pessoas erram e as pessoas aprendem, e que na verdade eu não sei nada, não tenho nem como saber o que aconteceu, né? É uma incógnita, mas mentalmente, espiritualmente, foi uma coisa que me fez pensar de outra maneira nele, né? Eu já perdoei tantas coisas que aconteceram comigo, nesse sentido de que as pessoas erram e as pessoas acham que estão fazendo seus melhores e não sei o quê. E ver ele através da meditação, né, nesse estágio tão frágil de sentimento, tão triste, né, abriu uma janela para mim de talvez pensar de outra forma. E ao mesmo tempo que eu sempre, quando eu faço minhas orações, assim, e eu penso na minha mãe biológica, eu tento transmitir para ela que eu tô bem, que deu tudo certo, que eu me criei, que eu tô viva. Quem sabe agora eu acho que eu vou começar a pensar nele, que sabe, de tentar passar para ele também essa, ai, tá tudo bem, deu tudo certo, né? Sem pegar o rancor da minha mãe biológica, que eu imagino que existe, né? Pegar
Eu tive esse processo em relação ao meu pai adotivo uns anos atrás, né, que eu trabalhei na terapia, a psicóloga me ajudou a ver que ele fez o que ele pôde, né, e hoje eu vejo ele de outra maneira e não entrei na briga dele com a minha mãe adotiva, isso é coisa deles. Então eu acho que o meu sentimento em relação ao meu pai paterno pode ser o mesmo, né, de mandar vibrações positivas em relação a mim, que é o que eu sei, e em relação ao que ele tem ou teve com a minha mãe biológica, é com eles, né? Não sei se é egoísmo, Elaine, pensar nisso, que nem eu te falei, eu não processei muito tudo que me foi trazido hoje, né? Mas não sei, é o que eu acho, que eu posso mandar vibrações boas para eles, para ele, coisa que eu jamais imaginei ele fazer, jamais. Então, no meio de tanta raiva e também raiva dele que eu nutro há anos e anos, há décadas dentro de mim, no meio de uma semana altamente raivosa, eu acho que trouxe uma calmaria para o meu coração pensar nele dessa maneira. Acaba Veio na preenchendo, hora que tinha que vir, né? Né? É, e acaba preenchendo um espaço. Muitas vezes a gente faz tantas coisas, e essas tantas coisas que a gente faz com tanta autocobrança é para preencher espaços de lacunas que a gente, por algum sentimento, não preenche. Fátima, seu pai e sua mãe, eles estão aqui ainda? Sim, Que bom, que bom. eles estão na fase de idoso. Essa semana mesmo eu tive ocupada com a minha mãe. Aí precisa de ajuda. Você é E, e a única as... filha? Não, mas o que que acontece? Nós somos 6. Tem duas que não moram aqui. Aí tem um que ele não ajuda muito. Tem dois, não, na verdade sim. Só tem dois, que é eu e minha irmã, que a gente se reveza. E os outros dois que moram aqui, eles não faz que não tem tempo, que não tá nem aí. E aí dois moram fora. Aí fica para mim e para minha irmã. E a gente se reveza. Vocês estão com papel e caneta aí? Sim. Sim. Eu senti aqui de a gente escrever algumas coisas referente ao pai e depois à mãe. Teu pai mora com a tua mãe, Fátima? Sim. Mas eles vivem meio que separados, assim. Então, Entendi. é a dinâmica deles lá. Eles vivem meio que separados, e volta e meia minha mãe faz questão de falar, de ressaltar isso. Por Sim, isso que eu acho que ela até ressaltou isso hoje, por isso que eu estou trazendo aqui, sim. que você perguntou assim, como se fosse realmente. Eu nem. Eu falei para ela hoje, olha isso. A senhora é um casal com o meu pai. Por mais que a senhora não queira que seja um casal, cara, que a gente fala assim que é só um casal, ela não gosta. Ela diz que não, nós somos companheiros. Sim, minha mãe, que diferença faz um companheiro e um casal? Tem diferença para ela. E deixa eu fazer mais uma pergunta. Tu é casada? Sim, Ok. Então vamos lá. Vamos fazer um movimento aqui escrevendo. É, Em uma parte da folha a gente primeiro vai começar com a mãe, tá? A gente escreve aí, vocês podem escrever em 10 linhas, eu acho. No máximo 10 linhas. Como vocês veem a sua mãe como mulher? Para vocês que são adotada, pode ser adotada, tá? Pode ser. Sim, é porque você é a que você tem como referência. Eu li seus lábios, Elô. Isso aí, é a que você tem como referência.
Elô, se você quiser colocar também da sua mãe biológica, o que você tem como memória, como você disse, que é a ver forte, pode escrever também. Eu? Uhum. Mas eu não tenho memória nenhuma, só imaginação. Põe um pouquinho dessa sua imaginação. Dizer, como é que a mamãe está trabalhando? Faz Fiquei com o braço doendo de escrever, né? Carreguei muito vaso hoje. Para vocês que já terminaram aí, escrevam 3 qualidades que vocês veem na mãe de vocês. Depois escrevem 3 defeitos que vocês enxergam na mãe de vocês. Quando terminar, a gente vai fazer do pai também. Põe aí do ladinho pai, põe 3 qualidades e 3 defeitos. Põe qualidades e defeitos como homem e como mulher, não só como pai e mãe, tá? Como homem também pode colocar como homem, como ele era como homem. As qualidades e os defeitos. Se tiver difícil olhar como pai.
com dificuldade de achar defeito na minha mãe. Ela tinha, mas eu só via um. Ela como mulher, como ela. Ela queria que as coisas fossem como ela queria. Então, Ela dona da sempre. verdade. Eu pus mandona, já chutei logo uma mandona básica aqui. Dona da verdade, mas descobri mais um. Tá fácil aí, Fátima? O pai é para escrever também? Aham. Que nem a Qualidades e mãe? defeitos, que nem a mãe. Não, isso eu escrevi, mas Não, como a que carta ainda fazia? não. A gente vai ficar só com. Não. A gente vai Ai, ficar que só com as bom. qualidades e defeitos. Que bom. Agora, quem já terminou, Hum, vai colocar de você. Coloca teu nome, suas qualidades e defeitos. tenho todas as qualidades, não tenho nenhum defeito, tá bom? Oh, mentira, boa. Nossa, aí vai encher a página aqui que não vai caber mais. De defeito, é lógico, não de qualidade. Fez aí, Fátima? Terminou? Não, eu tô rapidinho para terminar. Não, não tem pressa não. Achei que você tinha terminado. Pode fazer. Achei que estava difícil escolher as qualidades do meu pai, mas eu tranquei na minha. Saúde. Vou copiar uma dele.
Quando vocês finalizarem, vocês me avisam, tá? Não acabei. Você tá sem áudio, Fátima? Se tu tá falando comigo, você tá sem áudio. Para mim já deu já. Depois eu coloco mais. Eu cansei. Cansou minha beleza de lembrar de meus defeitos. Aí eu dei uma resumidinha na obra. Hum. Ó, Senão eu fico até amanhã aqui. quando vocês escreveram sobre a mãe de vocês, como vocês a veem, falei certo, acho que sim. É, vocês olharam para ela também como mulher, quando estava escrevendo? Mais como Eu mulher ou olhei. mais como mulher ou mais como mãe? Eu dividi, assim. Tem alguma Eu coisa que também li você, um pouquinho. tem alguma coisa que vocês sentem que vocês repetem? Muita coisa, né? Sim. Quando vocês escreveram as qualidades dela e os defeitos, o quanto de vocês tem um pouco dela? Tem quase, tem tudo, né? Tem tudo. Eu acho que eu tenho alguma coisa. Tem muita coisa dela que eu deveria ter, não tenho. Eu tenho muita coisa, mas também tem muita coisa que eu já venho trabalhando, porque eu já tô nessa fase já de olhar para isso, Uhum. me corrigindo, porque tem algumas coisas, tipo, a bondade demais. A minha mãe é muito boazinha. Então eu já descobri que ser boazinha, boazinha demais Não dá não traz certo. vantagem, não dá certo. Então eu já estou começando a me corrigir. Eu sou tão boazinha que eu fiz serviço social. Então eu peguei tanto esse negócio da minha mãe, porque minha mãe tem muito essa questão assistencialismo, sabe? Então eu me deixei levar tanto com isso que eu fiz um curso de assistente social. Então, tá aí Enraizado, né? Bem quadrado. bem forte, porque nós somos do interior, então ela veio de um lugar que era menor do que onde a gente mora. Então a casa dela servia para abrigar todas essas pessoas de lá. Então na casa da gente sempre foi muita gente, porque o povo vinha para ir para o médico, as mulheres vinham para ter neném, e aí tudo era minha mãe, sabe? Eles iam atrás da minha mãe, para minha mãe ajudar, cuidar. É meio mundo de afilhado, é um negócio assim.
Então, eu convivi muito com isso. Caramba. Então, isso ficou muito forte. Eu fui para o serviço social. Hoje eu tenho visão que é isso, né? Que nada os cursos que a gente faz, nada é por um acaso. Verdade. Muito deles, inconscientemente, é exigido pelos pais. É. Muito deles. A minha primeira formação foi gestão de pessoas também. Pouco mexer com gente, né? E a gestão de pessoas, ela tá mais na parte da humanização, desenvolvimento humano, humanização. Aí por isso que eu gosto de trabalhar com o que eu trabalho hoje. Sim. Mas é outro Aí sentido já, foquei né? mais, aí foquei mais no desenvolvimento humano. Quando É vocês um outro anotarem, lado, né? quando vocês anotaram defeitos e qualidades do pai, Sim, sentiram que tem alguma coisa em vocês? Eu tenho alguma coisa. eu tenho, eu só não gosto que o meu pai é machista, eu não gosto dessa parte. Eu tento. Esse daí acho que eu não sou, não. Raro é Meu o pai homem que não veio machista. porque o meu pai, ele já é já é idoso. Então ele já vem já lá Visão. dessa época, né? Até o meu marido, ele é bem dessa época aí é, dessa época já bem desses costumes mais machistas, mais de famílias mais conservadoras, que homem, eles tinham o lugar deles e que as mulheres têm que servir eles. Eu tenho lutado aqui, é luta por cima de luta, porque ainda tem muito isso impregnado ali, Paternidade. enraizado, para romper com muita coisa. Mas apesar do que é, quando o outro também ele não vai em busca, né? Que ele não traz o conhecimento, torna mais difícil para a gente trabalhar. Porque o movimento da gente sozinha vai, só que quando o outro traz a consciência, fica muito mais forte, né? Ajuda muito mais. Então, meu marido ele tem 55 anos. Então já vem aí já um homem a mentalidade já é de uma geração mais diferente aí, né? E falando de marido, no marido de vocês tem essas características que tem no pai? Tem muita, também já tenho observado, já tenho trabalhado aí. O meu tinha a característica dele que não tinha no meu pai. Que era Misturado, meu. ciúme, era um monte de coisa aí que meu pai nunca teve isso. Tudo isso está levado para ele como insegurança. Ele era um homem inseguro, por isso que ele precisava aprender. Homem seguro não precisa aprender. E como pela idade também, a visão machista achava que nem a Fátima acabou de falar, que a mulher tem que ser isso, ser aquilo. Então, a visão da criação. E falando sobre a visão da criação, se cada uma de vocês tivesse nascido na Espanha, no México, na Itália, Dubai, vindo de um pai e de uma mãe diferente, vocês seriam essas pessoas que vocês são hoje, com as preocupações que vocês têm? Não, eu acho que não. Bom, teria outras, né? Fátima, qual é a doutrina religiosa que você segue? Catolicismo. Ok. Você acredita que a gente tem só essa vida? Eu penso que a vida continua através dos nossos filhos. Tá. Só para ter uma A vida linguagem. é passada. Tá, só para ter uma linguagem. Imagina que nosso sistema lá na primeira pessoa que veio para esse lugar, primeiro casal que veio para esse lugar.
dentro daquele ensinamento que tinha lá atrás, onde a gente era capaz de viver duelo, a gente era capaz de matar, a gente era capaz de decepar, porque lá atrás a gente tinha essa coragem. Isso vem enraizado de geração em geração dentro do nosso DNA. E hoje a gente vive como se tivesse que caçar para comer, com a quantidade de preocupação que a gente tem com o nosso sustento. A gente tem a tecnologia que abre um mundo de possibilidades para a gente. Antigamente a gente tinha que caçar para comer. Hoje a gente só tem que ir no mercado e já compra cortado. Só que, dentro do nosso coração, a preocupação é como se, com as preocupações, é como se a gente não pudesse confiar no amanhã. Muitos daqueles que vieram lá atrás não sentiam que podiam confiar no amanhã. Por mais que caçasse, não tinha geladeira para guardar a comida estragava, a família era gigante. Poucos são que nem a Fátima, que tem 6 irmãos, eu tenho 7 irmãos. Daqui para frente é só 1, 2, 3. Raro aquele que tem mais de 3. Raro. E lá atrás, pela fé da galera, as pessoas até confiavam mais do que a gente aqui hoje. Por que a gente não carrega essa confiança? Por que a gente vive como se estivesse criando 7 filhos? Achando que a profissão que tem, os cuidados que tem, a casa que tem, a gente não vai conseguir dar conta. Desconfiança em nós mesmos? Tipo, que antes tinha e hoje não? Ou nos outros? Vamos trazer pra gente. Você tem profissão, você tem seu trabalho, você tem seu sustento, você tem sua casa, você tem seu marido, você tem seus bichos de estimação, tem sua filha. A Fátima acho que tem um filho. A Edna criou 2 filhos. Tem os netos que já estão grandes, já estão indo para o mundo. Vocês vivem como se tivessem realizado os sonhos? Vocês vivem como se tivessem abençoadas pelos dons que Deus deu, com as virtudes que Deus deu? Não. Vocês sabem que vocês já têm os dons que Deus deu e as virtudes que Deus deu. O conforto, a fartura. Falta comida na geladeira? Fica mudando não, gente. Eu quero que vocês respondam. E a gente só está concordando. Pelo menos balança a cabeça. Eu estou aqui. Porque Assim, eu sou muito grata por ter chegado no conhecimento sistêmico. Eu tinha uma preocupação, assim, que eu convivi muito com as irmãs da minha mãe, que ela também criou essas irmãs. E elas conviviam com a gente. E quando eu chegava, assim, eu ficava prestando atenção a elas com 40 anos, com 35 anos. Eu achava elas tão imaturas. E eu ficava preocupada, sabe? Me perguntando, nossa, quando eu chegar a 35 anos, 40 anos, será que eu vou estar tão... Eu achava elas meio que vazias, assim. E com questões assim, pela idade delas, e eu tinha essa preocupação. E aí hoje eu percebo que eu não sou essa pessoa vazia. Eu não sou tão imatura. E eu consigo ver assim que eu consegui evoluir, e que eu tinha essa preocupação de chegar numa determinada idade e não. Então, você respondendo aí, os meus dons, os meus talentos, toda essa potência dessa mulher e pegando aí todo o conhecimento dessas mulheres e jogando aqui, misturando, e eu tô misturando tudo aí. Então, eu me sinto assim satisfeita assim com o meu caminho, assim, o que eu tenho trilhado. você leva isso para a função de mãe?
A gente leva, mas nem tudo a gente consegue aplicar, porque quem vai receber, né? A gente já bloqueou já a criatura. E aí, nem tudo que a gente entrega. Aqui, minha irmã, é um entrega e devolve, que Parece eu tô batata quente. entregando. É, hoje mesmo eu entreguei para ele aqui e ele devolveu. Às vezes ele não quer o conhecimento. Eu tô fazendo, tô entregando, mas às vezes ele não quer. E porque ele já tem meu filho já tem 24 anos. E ele é uma pessoa muito problemática, assim, de conflitos, já fez muita terapia. Eu consegui evoluir graças a meu filho, porque ele começou com muitos problemas e muitas demandas, e eu fui para terapia, e eu fui entender. E eu coloquei ele 2 anos em terapia, eu não vi resultado nenhum. Eu falei, uai, gente, como é que é? E terapia não traz resultado? E eu fui entender, eu fui saber, e eu fui fazer também para entender, para ajudar ele, para poder ver como que seria, o que que eu poderia fazer. E aí, eu sei que a gente tem evoluído aí bastante com tudo isso. Mas as É, três, não pode está falar, na gente. hora dele entender ainda, né? Pois é, menina. Às vezes eu fico pensando, será que ainda é muito imaturo? Mas não, porque às vezes, como eu trabalho com terapia, às vezes chega gente para mim de 20 anos, a gente consegue evoluir tanto, Olha, eu sabe? tenho esperança, Mas porque eu estou com 68 aqui, ele é, ainda tem um tempo para aprender alguma coisa. Eu estou caindo de porque paraquedas aqui agora. não é o tempo dele, né? Essa maturação psíquica, a gente vai aí, cada um no seu tempo, né? O tempo dele, É, né? Mas tudo que vai chegando, vai formando, vai entrando em algum lugar e faz efeito lá, uma hora lá na frente faz. Então, uma hora vai dar certo. uma hora dá, com certeza. Os É isso padrões, aí. os padrões que se repetem, você sabe muito bem disso, né, Fátima? Que nem quando você Sim, olhava sim. para tuas tias e você achava elas um pouco vazias. Hoje você pode olhar para o teu filho e achar que ainda precisa ser preenchido de um pouco mais. Mas é ele que É, tem que abrir o pote e falar, vou colocar um pouquinho mais. é, verdade. É, Mas cada um tem o seu tempo de evolução e a gente tem que entender que o tempo de evolução de cada um não é o nosso tempo. E verdade. o mais interessante que eu aprendi com a visão sistêmica é assim: se um pai e uma mãe olham para o filho e acham que ele não vai vingar, ele não tem força. Ele não tem força. Eu tenho trabalhado isso. Eu tenho trabalhado isso para entregar, para confiar, deixar fluir e confiando, né? Fazendo a minha parte. Como Que a tirar gente entrega. a Uhum. entrega é a grande confiança. É, Largar o controle e sim. largar a preocupação, gente. Nossa, eu já evolui muito, muito, muito. Eu consigo ver muito, assim, 3 anos, muita coisa foi trabalhada, evoluída. O controle mesmo é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante. Controle bloqueia muito a gente e a vida do fica, né, assim, a energia bloqueada, né? Atrapalha o fluxo divino. Sim, Existe um fluxo divino, gente. Quando a gente entra em jejum e a gente faz muita meditação e a gente busca o silêncio mesmo, em meio à natureza, sair de tudo que nos distrai, a gente percebe que antes da gente falar, a voz já vem no teu ouvido. Então, se a voz vem no nosso ouvido antes de sair pela nossa boca, existe uma força que nos guia. Aí, muitas vezes, a gente olha lá para trás, a gente olha para trás e pensa assim: por que que eu não fiz diferente? Por que que eu não tomei essa atitude? Por que que eu não pensei desse jeito? Com a mente que a gente tem hoje, mas não com a mente que a gente tinha lá atrás. E a gente entra nesse auto-julgamento que faz com que a gente olhe para a vida com fracasso do lado.
E a pergunta que eu fiz um pouco antes de tudo que a gente falou aqui, vocês percebem que vocês têm dons e virtudes que já estão sendo usadas? Tem pessoas que passaram por essa vida aqui sem perceber isso. Olha quanta evolução. É lindo, ó. Sem perceber. Tem pessoas que É. tiveram marido e mulher e não se viam como casal. E não teve um filho para falar assim, vocês são um casal sim. Porque os pais e mães lá de trás, o filho nem tinha direito de falar muitas vezes. Hum, Então, a gente, quando o exemplo que a Fátima trouxe, um pai e uma mãe, por mais que não tenham uma vida vista como casal, e criaram uma família, criaram uns filhos, aí a Fátima aqui na telinha com a coragem. Tem precisa ter coragem para estar numa tela dessa aqui, gente. Com coragem, buscou estudo, buscou ajudar as pessoas. Então, o pai e uma mãe, quando olha para isso, tem que olhar com grandeza, porque conseguiu fazer com que o filho chegasse até ali. E essa força que vem do pai e da mãe, que muitas vezes não se vê como casal, passou pelo coração dela e está indo na direção do filho dela, que às vezes ela também acha que não está fazendo o mesmo. tem que se orgulhar de tudo isso, né? Você também. Onde está o orgulho? A preocupação está no lugar do orgulho? O orgulho, ele não é ruim. Todo sentimento tem duas polaridades. Eu tenho orgulho de ter deixado meu filho ter ido para a vida, ter buscado estudo. Eu tenho orgulho de trabalhar e colocar alimento dentro de casa. Eu tenho orgulho de limpar minha casa e deixá-la organizada. É isso aí está saindo de mim um pouco ultimamente. Que legal. A organização da minha casa, né? Porque eu não tinha muito espaço para fazer isso, né? O marido não podia com cheiro de cândida, não podia com cheiro disso, cheiro daquele outro. E você vai ficando meio assim, né? Então, deixa do jeito que tá. E de uns tempos para cá, depois que eu comecei a, a mexer com tudo isso, esse ponto eu comecei a dar valor, mais valor. Organização. Aqui é um templo. E eu não estou falando do corpo. Esse ser que cada uma de vocês são é um templo. Vocês olham, vocês olham para dentro de vocês e percebem que existe um altar dentro de vocês, ou vocês só percebem o caos? Uma de cada vez, gente. Pode ir, gente. Percebo que tem um altar em mim quando tá tão caótico que ou eu paro ou a Elaine me para. A Elaine sempre salvando a gente. Estou aqui para lembrar que vocês são um altar por dentro. Porque enquanto eu não entendia isso, eu ia na igreja buscar a luz que podia encontrar dentro de mim. Eu não encontrava luz dentro de mim. Então, o tempo que eu estava dentro da igreja, fazia minhas orações, ficava lá em paz. Quando eu voltava para minha vida normal, eu entrava no caos de novo, porque eu não entendia que a vela acesa é dentro de mim, não do lado de fora. Para que lado está levando os seus pensamentos? Para que lado está levando as suas emoções? Para o lado de abençoada ou de fracassada? Olha, ultimamente eu ando mais pro lado de abençoada. Eu não quero mais orar para fracassada, porque eu já estou cansada. Eu já cansei de fazer isso. Agora eu estou seguindo um pouquinho melhor para abençoada. Que legal. Como profissional, como esposa, como mãe. Você olha para você e pensa o que falta ou olha com gratidão e vê tudo que já recebeu? Estou aprendendo a fazer isso. A ter gratidão por tudo que eu já recebi e dar uma olhadinha no que ainda falta, né? Porque Ainda assim, falta muita coisa, né? eu atendi uma pessoa num dos spas que eu fiz e eu faço um movimento de constelação no spa. É uma mãe
que o filho dela hoje acho que tem 34, 36 anos, e ele nasceu bem deficiente. Ele não consegue fazer as necessidades dele sozinho, ele precisa dela para tudo. E ela foi fazer faculdade porque quando ele passou no vestibular, dentro da faculdade contaram uma história triste para ela dizendo que ele não podia fazer faculdade porque não tinha como o professor levar ele no banheiro. Ninguém ia poder levar ele no banheiro. Então ela foi lá e fez faculdade de letras junto com ele. Ele não consegue um monte de coisa e ele já escreveu 3 livros. Nossa, arrepio. E ela não faz nada do conhecimento que ela recebeu. Porque ela sente que a obrigação dela é viver a vida dele. E na constelação, ela não fez só uma comigo não, tá? Já fez 3. Todas as constelações falam para ela que a função dela é viver a vida dela. Ela pode ajudar ele, mas ela não pode deixar a vida dela. Vocês vivem como se tivesse nessa vida? Porque, gente, quando eu olho pro filho dela, ele fez uma cirurgia agora que daria a possibilidade dele ter mais movimentos na vida. E depois do pós-operatório, ele entrou em depressão, porque ele viu que depois do pós-operatório você faz uma cirurgia, você fica debilitado. Precisa de um tempo para você conseguir se reabilitar. Nem água ele conseguia tomar, sozinho. E para ele fazer a cirurgia, ela teve que assinar. E quando ele ficou ruim, ela me ligou chorando, falando: eu sou totalmente culpada disso. Falei: calma, respira. Para que maltratar tanto sua alma? Tudo é um processo. Vocês têm tudo. Tudo. Por mais que possa, a Edna hoje que já é viúva, possa ter tido uma vida com um marido que não foi a vida que sonhou tanto, mas não faltava comida em casa, o homem era quem trazia o dinheiro para casa, de repente pela vida que ele foi criado, vocês têm marido sadio, têm filhos sadios, têm casa para morar. Ela passa todos, não tem um dia que ela não tem que levar o filho para fazer alguma coisa como tratamento. O que falta para vocês? Nada. Depois dessa não falta nada, né? Eu imagino a vida dela, porque eu fiquei 3 anos com a minha mãe com Alzheimer aqui, né? Eu quase saí pela chaminé que eu não tinha. Gritando, né? Que nem louca. Não, eu tinha vontade mesmo de descer a rua berrando, como dizia uma amiga minha, descer a rua pelada gritando. Porque eu imagino como é que deve ser. E eu, por bem menos, quase pirei da batata. O marido dela Eu abandonou quando a imagino essa criança mãe. nasceu. Entendeu? Fico imaginando que a dor dessa mulher. Agora vamos voltar para a vida da gente, porque tudo que acontece na vida da gente, de qualquer pessoa, nada está fora do lugar. De repente, e não é de repente, eu acredito muito nisso, toda dificuldade que a gente passa é providência divina. Nada Com está fora do certeza. lugar. Nada está fora do lugar. Eu Deus é nunca acreditei onipresente, é tanto nisso como onipotente. ultimamente. Nada está fora do lugar. Como eu mesmo disse, a gente tem uma voz que nos guia. Quando a gente não ouve essa voz que nos guia, é porque a gente está controlando as coisas. É porque a gente quer fazer do nosso jeito. Nosso jeito é tão limitante. Se é. Aí, pegando todas as anotações que vocês fizeram aí, o olhar que vocês colocam sobre a mãe de vocês ainda é muito pequeno. Porque só Deus sabe o que passa dentro do coração. Quando a Fátima contou como foi essa semana para ela, como você contou quando foi essa semana para você, quando a Heloísa contou quando foi. O que foi externalizado é 10% do que está dentro. 10% do que está dentro. Dentro de vocês, vocês estão gritando, falando que vocês são incompetentes, que vocês são fracassadas, que vocês fazem tudo errado. Por isso que tem a dor de cabeça, por isso tem a dor de cabeça, por isso tem o surto da raiva. Eu posso contar isso de carteirinha. Eu, Elaine, morria de dor de cabeça antigamente, enxaqueca.
De vez em quando, ainda ela vem aqui, grita comigo. Aí eu vou lá no espelho e falo assim, te amo, calma, calma, vai passar. Vou tentar usar essa técnica. E a bondade, que nem a Fátima trouxe, muitas vezes a gente está fazendo tanto pelo outro. Isso é uma forma, muitas vezes, de nos distrair para não fazer o que a gente tem que fazer pela gente. Aí quando passa, morre, vai lá. Aí dá de cara com Deus. Deus fala assim, e aí, Fátima, te deu uma vida, tu fez o que dela? Ah, eu tava cuidando da vida do meu filho, da vida da minha mãe, da vida do meu pai, da vida do vizinho. Não, eu quero saber da tua vida. Aí ele passa na Interessante. telinha novela da sua vida, você se distraindo para não fazer o que tem que ser feito na própria vida. Não deu tempo, né, Elaine, da gente fazer nada por Nossa causa Senhora, se não dele. der tempo é mais complicado ainda. Se a gente partisse daqui agora, vocês teriam coragem de olhar Deus nos olhos? Eita, eu ia levar mais bronca do que eu levo de você. Se é que ele vai dar bronca, se ele não vai tomar providência logo que tem que fazer, né? Uma vez eu tive uma discussão. Eu não sou muito alta, eu tenho um pouquinho mais que 1,5 m. E quando eu fico nervosa, meu Deus do céu, nem eu me aguento. 1,90 m. Eu fico grande. Aí eu terminei minha discussão, fiquei com raiva de mim. Falei, não, vou meditar e vou entender o que que Deus quer de mim. Aí eu tive a visão de Deus falando para mim assim: você tinha, você sentiu que você tinha toda a razão para você explodir. Você ensinou no amor? Eu nem tive coragem de abrir o olho, de olhar para ele. Eu era dona da verdade. E quando a gente é dono da verdade, a gente é um auto-engano. Porque para sustentar a nossa verdade sem amor, não faz sentido. E quanto a gente dedica desse amor para a gente mesmo? Porque se o vizinho vier contar uma história, ficar conversando, você vai fazer um chá, vai fazer um café, vai sentar, vai trocar uma ideia. Quando foi que você fez um chá para você e trocou uma ideia com você mesma com muito amor? Sem cobrança. Quando foi que você Você, acordou de manhã e falou assim: eu vou acordar de manhã e eu vou sentir como eu estou antes de eu fazer qualquer coisa? Eu tenho que fazer ah, isso, tenho que fazer aquilo outro, mas eu não tenho eu tempo estou para mim. começando a fazer isso, Elaine. Estou começando a dar Fico uma olhadinha, feliz, fico feliz. meio capengando, mas eu estou indo. Eu tenho feito também, eu tenho cuidado de mim. Agora, eu tô precisando mesmo de malhar. Eu sou meio preguiçosa para malhar. Mas eu faço meus alongamentos, meus uns estica e puxa daqui da lá. Dou uma voltinha no quarteirão e me iludo, dizendo que tá E bom. pronto. Já tá Eu melhor que gostei do nada. Miludo. Fátima, eu não sei se eu te falei, além de ser terapeuta, eu sou educadora física. Eu vou puxar a tua orelha? É deprimente uma mulher com a bunda caída, gente. Nossa, Ave Maria, eu não quero nem chegar perto de você e tirar a roupa. Tipo assim, vamos, amigas, pra praia? Não, amiga, Pronto. vou ficar na roupa. Mas Mas que nem Eu eu, vou eu uso aquelas colocar, compridas na praia, fica tudo bem. né? na, Eu coloco a saída de praia, assim, chiquérrima, sabe? Tá linda. sei. Mas olha que Eu interessante. até entendo. Olhando para o corpo, sem pensar na estética, tá? Porque vamos pensar na saúde. Quando a gente costura, a máquina de costura precisa de manutenção. Quando a gente tem um carro, o carro precisa de manutenção. Qual a manutenção que a gente faz com o corpo? O carro a gente precisa É. trocar o óleo. Quanto de água você toma no dia? Gente, tem uma coisa que acontece com a terceira idade, é a falta da água.
da demência. Dá um monte de doença, gente. Eu já percebi isso, Elaine. Dá um monte de Só doença, matando a gente, a minha falta da arte. água. A gente começa a esquecer até o que vai falar. E quando eu Estou comecei percebendo isso. essa minha caminhada do spa e de também eu trabalho como voluntário em muitos movimentos como esse, de retiro. Eu participei de um retiro onde só tinha comida viva, que eu quero dizer frutas e vegetais. Nada passava pelo fogo. Cara, eu fiquei maravilhada com a criatividade. Maravilhada. Hum. Foi um que eu fiz aqui em Ibiúna. Tem um cara que eu sigo até ele, que eu conheci ele nesse lugar. Ele aprendeu a fazer comida desse tipo porque a mulher dele teve uma doença tão grave, que ela só vivia de cama. Aí ele fez com ele, primeiro, alimentação totalmente natural, e depois ele fez com ela, ela foi curada da doença. E hoje ele vive disso. Ele ensina as pessoas a comerem de um jeito totalmente natural. Ele fez um beijinho com coco, passas daquela mais da uva clara, passas clara, eu até salivo, porque era igual beijinho. Gengibre ralado Hum, e um pouco de mel. Aquilo ali enrolou, ele bateu tudo, enrolou, virou beijinho. ai, que delícia. É muita coisa. Então, a gente se limita. A gente se limita até na alimentação, até na forma de cuidar de si. Tu mora em casa ou em apartamento? Fátima. Casa. 20 minutos de Bota o exercício. pé na grama. Eu boto o pé na grama. Legal. Ai, Estica que e delícia. puxo, estica e puxo. Perfeito. Que delícia. Eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um canal no YouTube que tem 30 dias de exercício para você fazer em casa. Em vez de ter pezinho, você pega a garrafinha de água, você pode colocar areia e usar aquilo como pezinho. Não tem desculpa. Tem um curso que eu montei e está no Hotmart que custa R$ 49,90, eu acho, que também ensina 30 dias de exercício em casa, meditação e como comer bem. Eu fiz junto com uma nutricionista. Você pode fazer ele pro resto da vida, porque o treino que tem lá vai ajudar a tua vida. E você faz com o que tem dentro de casa. Eu vou colocar o defeito meu, qual que é? Que você não perguntou, mas eu já vou falar. Que eu Diga. preciso trabalhar. Eu sou indisciplinada. Bem-vindo ao clube. Vai apanhar vocês duas. A Edna puxa a orelha dela direto, sabe por quê? A Heloísa de vez em quando também. A disciplina é a chave da evolução. Sim, eu tenho que trabalhar isso. Eu já coloquei esse ponto. Disciplina é a coisa mais linda que existe no mundo, mas eu tenho dificuldade demais com disciplina. E a gente não tem acesso a ela. Vou te contar. Eu sou formada em educação física desde 2000. Eu trabalho na área desde 98. E como uma boa educadora física, disciplina é o meu nome. É, o educador físico sem disciplina, ele é um fracasso. Disciplina é o meu nome. E o tempo que eu trabalhei presencial, os alunos que eu sempre mais tive são alunos que estavam indo em direção a fazer a bariátrica. E eu falava para ele assim, não, adoro um gordinho. Falava, não, vamos conversar comigo, vamos fazer aula por um ano. E os meus alunos emagreciam no mínimo de 28, 30, 40, 50 quilos. Porque o único lugar que uma mulher do meu tamanho pode mandar é dando aula. E eu sou ruim dando aula. Eu tiro sangue. Faço suar. Eu fico imaginando. Hoje eu sou boazinha. Hoje eu sou muito boazinha. Sou muito boazinha. Só que como uma boa pessoa disciplinada, a minha autocobrança sempre foi no topo. Por isso que quando eu caí, eu tive depressão e pânico. Porque eu fazia tudo direitinho, eu comia direitinho, eu só fazia compra na feira. A minha alimentação era regrada. Eu com o meu corpo perfeito, mas com as minhas emoções, depois eu vejo. Depois eu vejo. Depois eu vejo. Até o dia que elas me engoliram. Aí eu fui lá no fundo do poço. Então, todas nós temos alguma coisa para se trabalhar. Hoje, quando eu falo, eu vou lá no espelho, eu dou uma piscadinha, dou um beijinho para mim, para lembrar que eu não preciso ficar me cobrando tanto. Hoje eu consigo ter uma alimentação mais leve, eu me dou o direito de comer um monte de coisa que eu não comia antes. Quero fazer uma aula de disciplina. Não Pegar é? aí
quero fazer, já vou encomendar aí minha aula. Porque a disciplina é a chave da evolução, ainda mais quando a gente É. entende que o emocional nos guia. O emocional nos guia, ou para o penhasco ou para o alto. Então, E aí, eu vou constelar a disciplina, a minha indisciplina, ou eu vou trabalhar ela? Ou eu ó, não preciso constelar? o movimento tem que ser feito, porque a gente vive nesse planeta aqui, tá? A gente não vai pela luz só com a constelação. Mas tem a questão, igual você falou aí, você sabe o quê? A questão da disciplina é acompanhar o sucesso. Uhum. Eu não me considero a bem-sucedida. Então, de Porque falta repente, pode ter disciplina. aí. Falta disciplina. Então, Se mas, tiver constelação dela com mas disciplina, eu não vou participar. Tu vai apanhar, tu vai ser a primeira pessoa a participar. Vai sobrar para mim de novo, não quero. será que eu não aceitei o sucesso ainda, entendeu? Isso que eu quero falar. Entendeu? Uhum, uhum. Tô fugindo dele, será? Aí, entendeu? Imagina que é só um detalhe. Ó, Que tudo vai para constelação. entenda isso. Você já sabe o que é. Já é um caminho andado. E a disciplina serve para todas nós. Não é? Uhum, sim. Com tudo isso que vocês escreveram aqui, com tudo isso que a gente está falando aqui, o que vira de chave aí em vocês? A Heloísa ficou totalmente reflexiva. Pode começar, Heloísa. Agora é a vez da Heloísa, que a gente eu já, Não, pode eu continuar já tô também. fechando. Como parece que para todo mundo, né, os momentos de reflexão, de autocuidado, de perceber como a gente é, de cuidar da gente, que nem a Elaine está falando, né? Poxa, por que a gente só consegue fazer isso na hora? Por que isso é só uma parte? Por que a gente vive em constante sensação de não dar conta, de nananã? Não é de reclamação, né? Não é a gente vive o tempo inteiro. Isso é uma coisa que eu cuido muito. Eu peguei, inclusive, da minha mãe. Me deram reclamando, falando, sabe? Do lado negativo. Então, eu tenho que cuidar muito para não fazer isso. Mas por que a gente vive nessa constância de, ao invés de ser o agradecimento por tudo que a gente tem, o reconhecimento pelo que a gente é, pelo que a gente tenta se transformar a cada dia, pela nossa luta, por que não é isso que fica na nossa cabeça? Será que Verdade. são, no sentido, dá trabalho vibrar com uma energia maior? Eu acho que é isso. Uma programação que a gente tem. É muito fácil tu entrar numa vibração negativa. Você pode ver quando você está num lugar que você... Eu sinto muito isso, como eu vou em muitas clínicas, né? Quando começa a fofoquinha de enfermeira com veterinário, com não sei o quê, cara, parece que todo mundo se junta para entrar naquela baixa vibração, que é tá falando mal do outro, tá xingando alguém. É tão fácil atrair gente na baixa vibração. Parece que dá trabalho a gente estar numa vibração superior. Então, eu acho que sozinhos, conosco, com a gente mesmo, eu acho que é mais ou menos isso, essa explicação. É muito mais fácil, dar menos trabalho para o nosso cérebro, não sei, vibrar. Só que chega uma hora que a gente não aguenta mais estar vibrando. Tem lugares que eu vou trabalhar que eu simplesmente não aguento, sabe? Porque junta 5 pessoas enquanto eu estou fazendo o meu exame, sabe? Parece que vira sala de café. Começa a falar da chefe, não sei o quê. Eu, assim, ó, eu tenho o máximo de que isso aconteça, porque eu já sei que isso abaixa a minha vibração, assim, pro resto do dia. Eu não quero ficar falando mal dos outros,
Eu não quero essas fofoquinhas. Claro que é legal a gente saber uma fofoca, né? Mas assim, essas fofoquinhas Não bestinha, exagerado, né? sabe, faz mal. E eu acho que comigo eu sinto a mesma coisa. Parece que eu, dentro de mim mesma, eu bloqueio os outros, mas dentro de mim mesma, fico nessa vibração. Ai, não fiz isso, ai, não fiz aquilo, ai, falta isso, ai, não fiz, ai, não comprei pão, ai, não fui no mercado, ai, não sei o quê, ai, não sei o quê. E eu esqueço de falar gratidão por hoje eu ter dinheiro para conseguir comprar tal coisa. Dá mais trabalho viver em vibração positiva. Só que o corpo não aguenta viver numa vibração que nem, né, a Elaine fala, autocobrança. É, a gente não aguenta. Reprogramar a mente é um Difícil. negócio muito louco, porque assim, quando eu trabalhava em academia, eu sempre tive, graças a Deus, sempre tive bastante aluno de personal. E aí, quando eu estava dando treino, além do condomínio e das academias, tava lá a televisão passando a porcaria da novela. Aí, descia uma aluna, e a aluna metia o pau no marido, metia o pau no marido e assistindo aquele programa idiota. Metia o pau no marido. Aí um dia eu falei assim, quando eu entendi o que que era despertar, eu falei pra ela assim, a partir de hoje você só pode falar de você. Como assim? Não vai mais falar do seu marido, você vai falar de você. Nossa senhora, perdi um monte de aluno. Mas eu não queria mais ouvir reclamação. Porque o personal conhece mais a vida da pessoa do que a própria pessoa. Porque ela fica ali uma hora, ela entrega a vida dela todinha para mim. E eu não aguentava mais ouvir reclamação. Aí, e além disso, eu comecei a pedir para as pessoas. Eu não assisto, gente, eu não assisto nada da televisão há 10 anos. Eu não sei de nada. E não faço questão de saber. Então eu falava para minhas alunas assim, ela ia me contar a história, eu falei, não, não me conta não, não quero saber não. Aí comecei a pedir, a partir de hoje, pergunta se eu quero saber, porque eu não quero saber. Eu lembro que eu estava lá na malvibração, fazendo meditação, me curando no meu interior, e chegou uma aluna e falou assim, tu não sabe, uma mulher encontrou um cara na internet, o cara foi para vida, foi para casa dela, quebrou ela. Eu falei, gente, para que tu tá passando essa energia toda para mim? Eu nem te perguntei. E as pessoas vomitam a desgraça como se fosse a coisa mais linda do mundo, gente. Se a nossa fala tem o poder de criar, você assiste e você cria de novo mais disso. A gente tem que prestar atenção na conversa interior que a gente está criando a nossa realidade, o que sai da nossa boca. Parar de passar para frente a fofoca, parar de passar para frente a notícia ruim. E é enraizado, isso vem lá de geração em geração. É muito num programa que tem desgraça, tem muito mais ibope do que um programa. Quantos milagres está acontecendo aí fora, gente? Não aparece na televisão os milagres, não, Não gente. parece nada. Lógico, não vai dar ibope. Hoje eu fui fazer a unha, a manicure estava me contando como era interessante o MC que estava traindo a mulher. Eu falei, gente, sério? Ainda perguntei para ela Olha, tem assim: um. você ainda assiste Big Brother? Porque essa porcaria tá passando é porque você dá audiência. Não traz nada de bom, gente. Não traz nada de Disso bom. eu posso te falar que eu sou orgulhosa de mim. Eu não assisto mais televisão há uns anos também já. Mas puxei bastante a orelha, Foi? né? É. Ah, mas não foi assim desesperador. A coisa Quando tava. saiu e saiu na boa. A política é outra coisa, gente. Se a gente entra em Ah, discussão, a gente política é pega a terrível que energia. A gente eu pega não energia, a tentei gente fazer. adoece. Não estou dizendo que vocês têm que se tornar alienadas, mas você tem que escolher o que, que vai entrar em vocês, gente. O caso de você passar por uma clínica e a pessoa falar para você assim, você falar para a pessoa assim, gente, vamos falar da nossa vida, deixar a vida do outro com outro? Eu lembro quando eu trabalhei em empresa, a pessoa chegou do meu lado e começou a contar fofoca, 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 fofoca. Eu falei, cara, se tu fala da pessoa, tu fala de mim quando eu não tô perto. Me poupe. Então não vem falar de outro perto de mim. A namorada do meu filho está passando por isso na empresa que ela trabalha. Ela não aguenta mais aquela fofoquinha do lado. Ela fica maluca com aquilo. Pensa assim, ó, nós somos um pote. E Deus colocou dentro desse pote, todo dia ele coloca energia vital, ele preenche de energia vital. Preenche quando a gente acorda. À noite a gente dorme, a gente coloca como celular, a bateria. Aí ele preenche de energia vital. Quando chega no dia seguinte, você deixa de ser contaminado, você contamina, você deixa de ser contaminado. A gente está trocando energia o tempo todo. E se você passou esse dia aqui contaminando e sendo contaminado, você vai dormir, você não vai conseguir recarregar. A tua energia vital vai ser desperdiçada também à noite, porque você vai ter sonos agitados.
como quem está tendo insônia está tendo. Mas não está prestando atenção que está trocando energia o tempo todo. Ou você está contagiando o outro, ou você está contaminando o outro. Ou você está sendo contagiado, ou você está sendo contaminado. E o exame de consciência que a gente faz antes de dormir mostra pra gente como anda a nossa vida. Porque às vezes eu estou aqui conversando com vocês e eu perguntar para vocês assim, o que vocês almoçaram? Capaz de não lembrar. O que vocês tomaram no café? Capaz de não lembrar. Porque a vida está tão corrida que vocês esquecem do próprio dia o que aconteceu. E a vida passa. Isso quando a gente não esquece de almoçar. Entendeu? A vida Mas, passa. mas é meu jejum que está se ampliando. Então, às vezes, o almoço sai 2 horas da tarde. Então, programar um pensamento positivo, programar uma vida positiva, dá mais trabalho, gente, do que criar um filho. Com Criar um certeza. filho não é fácil. Mas recriar a tua própria vida é uma disputa, é um desafio, é um dilema. É verdade. Então, Ainda bem que você está aí para puxar nossas orelhas. a nossa função para essa semana, vai ter lição de casa. Todos os defeitos que vocês colocaram no pai e na mãe de vocês, quando vocês olham, é porque vocês têm. Quando vocês olham e enxergam, é porque vocês têm. Todos. A gente é machista quando a gente olha um homossexual e a gente pensa assim, veio com defeito. Quando olha uma lésbica e olha, acho que veio com defeito, a gente é machista. Só Deus sabe das coisas. A gente não tem que colocar forma em nada. Só Deus sabe das coisas. Então a gente tem que desconfigurar a programação que a gente tem. Desconfigurar. Bora fazer uma meditação? Para finalizar isso aqui hoje com um sentido para a semana? Eu vou abrir a boca de novo. Bora fazer meditação, para relaxar mesmo. Dormir não tem insônia. Quero que vocês tenham só bons sonhos. Hoje vai ser assim. Podem fechar os olhos, endireitar a coluna. Inspira profundamente, levando mais ar para dentro que o normal. Inspira profundamente pelo nariz, solta o ar pela boca, liberando toda a energia estagnada. Leva a respiração lá no umbigo. Solta o ar esvaziando a barriga. Solta a testa. O maxilar, a língua, os dentes. E eu peço para cada uma de vocês se imaginarem embaixo do manto de Nossa Senhora agora. Nossa Mãe Protetora, exemplo de mulher que aceitou a vontade de Deus para a própria vida. Solta os seus ombros. E mentalmente, diga para nossa Mãe Protetora, toque no meu coração e me ensina a viver a vontade de Deus na minha vida.
me ensina a ser menos eu e mais divina. E diga, eu, mentalize seu nome, me entrego à vontade divina, aqui e agora. Divino Criador, Pai, Mãe, Filho, todos em um. Se eu, minha família, meus parentes e antepassados lhe ofendemos, a sua família, parentes e antepassados, em pensamentos, palavras, atos e ações, desde o início da criação até o presente, nós pedimos o seu perdão. Respira fundo. Deixe que isso se limpe, purifique, libere e corte todas as lembranças, bloqueios, energias e vibrações negativas. E transmute essas energias indesejáveis em pura luz. E assim é. Eu te amo. Sinto muito. Me perdoe. Sou grata. Respira fundo. Fonte criadora, criador de tudo que é. Eu mentalizo seu nome. Me abro para receber as bênçãos que vêm de ti. Respira fundo. Traga suas duas mãos no coração e entregue para Nossa Senhora tudo, tudo que precisa ser mudado na tua vida. Diga para ela, eu me abro para ser curada no meu corpo físico,
no meu corpo mental, no meu corpo emocional e principalmente no meu corpo espiritual. Eu agradeço pela minha vida e por tudo que me pertence. Respira fundo. Ainda de olhos fechados, na frente do coração, a gente vai unir as duas mãos em forma de prece. E num ato de reverência, a gente vai levar a testa em direção às duas mãos. Que a nossa mente sempre esteja a serviço do nosso coração. Respira profundamente. Vai passando a mão no seu rosto, vai sentindo você. Devagar vem retornando. Todas bem? Tá fechado o microfone de vocês todas. Gratidão por hoje. Gratidão. Gratidão. Valeu, valeu. Muito obrigada. Foi muito bom. Deus abençoe vocês. Gratidão a você, gratidão a todos. Muito obrigada, muito obrigada. Só tenho a Uma agradecer. ótima noite de sono. E puxando a orelha de vocês, vamos cuidar de bem de vocês, tá? Cuidar mais um pouquinho. Sim. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês e a família de vocês. Uma ótima Amém. noite de Boa sono. noite para todos vocês. Até mais. Obrigada. Gratidão.